Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma ou mais personalidades que estão fazendo a diferença na área da educação, da saúde, do empreendedorismo, da cultura, do esporte, da política. Enfim, sempre trazemos aqui pessoas que estão fazendo a diferença em nossas vidas. Pessoas que passaram pela revista Raça, ou que vão passar, ou que ainda não estão passando, mas já está na TV. E o nosso programa de hoje traz um tema muito importante, que é a inclusão de jovens por meio da educação. Comigo aqui está o Carlos Abranches e também está o SEMI, que tem um projeto muito interessante, tem um trabalho aqui com jovens e inclusão em empresas muito legal. Eu agradeço tê-los aqui no programa, né? Eu fico feliz de conhecê-lo, SEMI. O Carlos Abranches eu já conheço, é uma pessoa que eu conheci lá na época de secretário da Igualdade Racial, lá na cidade de São Paulo, uma pessoa que tem nos ajudado muito e que me apresentou agora e que já falou do seu trabalho, que nós vamos falar aqui, um trabalho muito importante aqui na cidade de Guarulhos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, como vai você, Pestana? Que prazer estar com você. Prazerzão é meu. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Faço uma pergunta para você, outra para você, e aí vocês verem como responde. A legislação no Brasil, ela facilita a empregabilidade de jovens ou ela é complicada, ela dificulta? Essa é sua. Essa é minha. No Brasil, nós temos vários programas de inserção do jovem no mercado de trabalho. O estágio é o maior programa de inserção, né? A lei do estágio, ela procurou trazer muitas facilidades para que o empreendedor, a empresa, o RH, possa investir na mão de obra. Por meio do estágio, a empresa preenche aquelas vagas futuras, treina os seus quadros nos recursos humanos e tem benefícios fiscais e sociais. Então, em troca desse treinamento, você traz para dentro pessoas sem experiência, que é o grande problema da inserção de qualquer jovem no mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Na Europa também nós temos índices de desemprego de jovens entre 18 e 24 anos de idade, sempre o dobro do que é a média para todos os empregados em relação à idade. Então, o estágio é um dos maiores programas de inserção do jovem no mercado de trabalho e facilita. Nós temos a aprendizagem também para o jovem dos 14 anos até os 24 anos de idade. Existe uma lei específica para dar treinamento e empregabilidade para esses jovens conseguir um pouco de experiência para melhorar a empregabilidade e ser inserido com essa experiência no mercado de trabalho. Você falou de um número, falou de um dado aqui que eu percebo que em todas as pesquisas que falam sobre desemprego, eles apontam para isso, né? Que a faixa que tem o maior número de desemprego é a dos jovens e das pessoas que passaram dos 40 anos. Significa que essa questão da não experiência desse estágio é um fator muito preponderante nessa faixa, é por isso talvez essa dificuldade, porque eu sabia do Brasil, não sabia que na Europa também o jovem sem experiência é o que encontra mais dificuldade no mercado? Sim, nós sempre tivemos no Brasil aquele problema quando o jovem se formava na universidade, aí ele vai buscar uma oportunidade, aí Pestana, quando ele se dá conta, ele está concorrendo com outras pessoas que já estão no mercado de trabalho há 1 ano, 2 anos, 3 anos, já conhecem um pouco da sua profissão e aí eles têm uma dificuldade de concorrer nos processos seletivos. O estágio veio para esse problema grave social que o Brasil sempre teve, de ao ter um jovem com diploma, ele ia ao mercado de trabalho e não conseguia ser inserido. Então, o que a gente recomenda, logo nos primeiros anos da universidade, procurar por um estágio, aprender como é na prática aquilo que a universidade concede para ele com a teoria, para ele ter mais habilidades e competências da sua profissão, para ele passar em processos seletivos que também requer uma prática, você saber o que é uma seleção por competência, o que é uma dinâmica de grupo, o que o RH procura nesse jovem, quais são esses requisitos básicos e mínimos para conseguir uma posição na profissão que ele escolheu na universidade.
que aí o Abrantes, né, tem É, todo aí esse eu- conhecimento para nos passar. É isso que eu ia te perguntar, Abrantes. Abrantes, como é que a universidade pensa nessa integração teoria e prática, teoria e trabalho? Como é que a universidade, eu sei que a Anhanguera, que é do grupo Croton, no qual você pertence, eles tiveram, aliás, um dos pontos, né, uma das metas era sempre, acho que, se não me engano, até o slogan, né, era estudo para o trabalho, né? Então, assim, você preparar o jovem para o trabalho, ou seja, já com o pensamento principal no trabalho. Qual é a ação que vocês fazem? Como é que isso é pensado dentro da sua unidade? Pestana, alguém já disse que nesse país nós temos tudo. Nós só precisamos uns dos outros. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, a minha missão, enquanto diretor da Faculdade Anhanguera de Guarulhos, foi unir duas pessoas que me são muito caras e que representam empregabilidade de jovens, estágio, que representa a sua comunidade como você. Nós já fizemos muitas coisas juntos, né, no Brasil Diverso. Então, partindo dessa premissa, estou aqui para fazer essa integração. Mas a Croton, que é a mantenedora da Anhanguera, que nós conhecemos aqui no estado de São Paulo, ela tem por propósito preparar o aluno dos cursos superiores para o mercado de trabalho. E para isso investiu seriamente num programa, né, numa solução de empregabilidade, qual seja o Conecta, onde nós temos empresas parceiras que se cadastram no nosso Conecta, e nós temos todo o banco de alunos, hoje passa de 1 milhão no ensino superior na Croton, no Brasil, e as empresas, sem qualquer custo, podem listar por competências e habilidades qualquer aluno nosso que estiver em todo o país e diretamente falar com ele, unindo, pois, o aluno que aprende nas nossas faculdades, teoria, prática, nos laboratórios, unindo ao mercado de trabalho. Esse é um grande desafio para cada um dos nossos diretores, né? Então, nós precisamos levar para esta plataforma de empregabilidade, que também é uma ação de responsabilidade social, todos os nossos alunos e ter cada vez mais empresários que se utilizem da plataforma. Semi, eu queria fazer uma pergunta. Eu percebo hoje que, é claro, a tecnologia e os avanços na área de tecnologia são gigantescos e que o jovem hoje me parece, eu não diria se mais preparado, mas muito mais conectado do que a gente e do que os seus mais velhos, né? Esse avanço tecnológico que nós percebemos nas empresas hoje, ele faz com que esse jovem aprendiz, ele tenha talvez um pouco mais de oportunidade ou ele seja visto pelo mercado de uma forma diferenciada, ou ainda as dificuldades é aquela que você narrou na primeira pergunta. O jovem aprendiz, ele sempre vai ter um pouco mais de dificuldade por conta dessa tal experiência que o mercado exige. E a gente tem que lembrar que o Brasil, ele tem muita dimensão e muita diversidade. E aí você tem escolas públicas que têm recursos e escolas públicas que não têm recurso. Aí você tem escolas que têm laboratórios, acesso à internet, e escolas públicas que não têm todo esse aparato. Um grande exemplo disso, na Universidade de Anhanguera, onde o professor Abrantes é diretor, o uso dos laboratórios de informática para a aprendizagem leva esses estudantes do ensino médio, de escolas públicas, que são estudantes que precisam desses estímulos, e eu responderia que os estímulos levam à prática para que esses jovens tenham conhecimentos digitais. Então, esses estímulos dentro da universidade, desses estudantes do ensino médio, onde ele tem à disposição a internet e tem o apoio de mediadores para transformar o ambiente de ensino
em algo que seja um desafio corporativo, onde você consegue modelar um ambiente corporativo para eles aprenderem como se faz pesquisa, o que são fontes adequadas, porque na internet também você pode colocar um monte de conteúdo e esses conteúdos serem acessados e eles não serem fidedignos, serem errados. Com isso o jovem vai promovendo nesse mundo da educação uma compreensão de que ele tem que desenvolver a habilidade de uma planilha, ele tem que desenvolver a habilidade de fazer uma apresentação e falar em público, porque ao fazer tudo isso e ao apresentar para os seus colegas com todos esses estímulos, ele realmente vai ter mais chances de ser inserido no mundo novo, da nova economia digital, porque ele vai conseguir ter a habilidade necessária para o mundo corporativo, porque a habilidade necessária para as redes sociais, para a parte lúdica, para games, elas não necessariamente são as que as empresas estão procurando. Elas estão procurando jovens que saibam e dominem os meios digitais, mas que tenham foco no resultado, que saibam se comunicar, que saibam transmitir. E isso realmente é o que as empresas precisam para que esse jovem tenham esses requisitos mínimos para serem inseridos no mercado de trabalho novo, que terá profissões que a gente ainda nem sabe, nem conhece, e a universidade vai se adaptar a esses novos tempos, juntamente com o mercado de trabalho e as pessoas que estão procurando uma posição. Professor Abrantes, hoje em dia está cada vez também mais comum a educação à distância, né? Como que a educação à distância pode influir e está influenciando nessa entrada desse jovem no mercado de trabalho? Ótima pergunta. A educação à distância, ela tem várias contribuições, mas em relação à integração, a gente sempre fala do jovem, mas eu venho de uma família, a minha mãe, por exemplo, cursou pedagogia já casada, com os filhos já crescidos, né? E eu vejo muito isso nas universidades hoje. A gente imagina a universidade voltada para um jovem que acaba de sair do ensino médio, mas eu tenho também muitos casos daquele pai de família, daquela mãe de família que já encaminhou os filhos e agora vai buscar o seu sonho no ensino superior. Isso acontece muito. O ensino à distância, ele permite para o aluno que é mais conectado, que é mais organizado nos seus estudos, ele permite chegar esse ensino a locais em que o ensino tradicional presencial às vezes não consegue. Às vezes em locais, municípios pequenos, não é o caso de Guarulhos, estamos falando aqui de um município pujante, mas municípios pequenos, o ensino à distância, ele consegue atender essas peculiaridades locais, onde talvez uma universidade nem pública e nem privada conseguiria chegar. Então, esse é uma das formas que a gente consegue fazer inclusão por meio do ensino à distância. Professor Semi, me fale um pouco sobre esse trabalho seu aqui em Guarulhos, né? Eu sei que é um trabalho talvez um pouco recente, né? Mas já com alguns lucros, alguns frutos já. Eu queria que me falasse um pouco desse trabalho aqui em Guarulhos. Nós estamos há 20 anos no mercado. Em São Paulo nós somos a maior empresa de inserção do jovem no mercado de trabalho por meio dos estágios em empresas privadas, particulares. E a proposta nossa de aumentar a nossa exposição aqui em Guarulhos é ajudar o jovem com facilidades, onde a gente tem as empresas que são os nossos clientes. Essas empresas, elas precisam também de facilidade, agilidade, em encontrar o jovem certo na hora certa. Então a gente dá para esse jovem vários tipos de cursos online, por meio do EAD, nós estamos falando do EAD,
de como ele preparar o seu currículo, de como ele se preparar para os processos seletivos, o que ele deve saber na hora de uma entrevista. Assim ele vai mais preparado para esse processo seletivo. E a gente também presta um serviço para esse jovem, é sempre gratuito para os jovens, o estudante não paga nada no NUB, e ele vai com hora marcada e sempre com orientação. Ele recebe uma orientação de como ele estar devidamente vestido. Não significa que um traje social ele precisa estar de gravata. Então a gente dá essa orientação também do código de vestimenta para ele, que o jovem às vezes não sabe. Ele vai na primeira entrevista achando que ele deve estar vestido como ele vai para uma partida, como ele vai para um churrasco. E não é, né? Então a gente tem que orientar desde o básico. Então a gente faz esse trabalho para o jovem. E também, né, dentro da Universidade Anhanguera, existe o Instituto Saber de Aprendizagem, que nós fechamos uma grande parceria para levar para esses jovens de aprendizagem. Então nós temos o trabalho com o estágio, que é feito pelo NUB, e o Instituto Saber de Aprendizagem, junto com a Anhanguera, eles fornecem a aprendizagem do que a gente está falando, com os laboratórios da universidade, com acesso à internet, com o mediador levando os jovens de uma maneira lúdica, mas com foco no resultado, porque esse jovem precisa realmente aprender aprendendo sempre e ensinando para os outros colegas. Sem esses estímulos, a gente não consegue trazer para o jovem, para os millennials da geração Y e Z, aquele prazer. A educação tem que ser um prazer. Então, quando eles chegam no ambiente da Anhanguera, eles têm um desafio. E quando eles estão dentro desse desafio educacional, eles não estão mais naquele tipo de educação que você, Pestana, que nós tivemos, que os nossos avós tiveram, que nós ficamos sentados 4, 5 horas na frente de um quadro negro para um professor achando que aquele conteúdo vai passar aqui por osmose. Isso não existe. O jovem de hoje, ele precisa de prazer, ele precisa de desafio. E aí ele tem um desafio e ele não tem aquele ambiente onde ele vai ficar sentado, ele vai atrás do desafio. Ele pesquisa, ele monta com o seu colega, ele tem ferramentas de ensino digital para ele montar aquele desafio e para ele entregar esse desafio e ele sentir o prazer de ter participado. E no final dos encontros, eles também fazem a avaliação. O mediador tinha o domínio completo daquele conteúdo? As instalações estão adequadas? A infraestrutura com ar-condicionado, os equipamentos, a limpeza, ele faz parte do processo, porque os jovens da geração Z querem fazer parte, querem dar uma contribuição. E com isso tudo a gente consegue monitorar, aprimorando a educação, e dando para esses jovens do ensino médio, de escolas públicas, um tipo de educação que é disruptiva, para que ele saia daquele mecanismo onde ele está, que ele está preso por conta de não poder ter acesso a uma educação que melhore a empregabilidade para ele fazer aprendizagem, para ele conseguir uma vaga definitiva. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com a Anhanguera. Que legal. Eu acho que isso é uma conectividade com a realidade atual, né? Eu recentemente estive palestrando para iniciar a Semana Pedagógica lá em Porto Seguro, a convite até da Prefeitura, e o tema principal da minha palestra falava exatamente sobre isso. Como é que essa sala de aula numa escola pública hoje está muito desconectada com os avanços da educação no mundo, né? E como esses avanços também têm causado alguns conflitos que vão até da família. Eu brinco, eu até dei exemplo, eu falei, eu, por exemplo, tinha que ter um pouco de paciência para explicar para minha mãe como funcionava o controle remoto da televisão. Hoje minha filha não tem paciência nenhuma para me explicar sobre alguns aplicativos que só ela sabe. E muitas vezes a família joga para dentro da sala de aula a resolver esse problema. Quando na realidade o professor às vezes, e a sala de aula também, primeiro que ela não está preparada para isso, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista inclusive formal, né? Porque também isso tem que ser feito um pouco na casa. Então aí tem um conflito, é como se um jogasse para o outro, e aí você tem. E você acaba de me dar aqui assim, um caminho de como isso pode ser feito. Porque realmente essa educação do quadro negro na sala de aula, que você fica 4 horas,
isso é do século passado, né? Só que você não tem uma atualização disso nas escolas. Ainda existem muitas escolas e ainda existe uma forma do saber que acha que é isso, né? Isso está fora da realidade, né? Inclusive, aí, né, o grande desafio de preparar os professores do presente, não é mais do futuro, porque eles devem tratar os seus alunos como protagonista do conhecimento, e não mais o professor ser o protagonista. Né? O aluno tem uma coisa porque vem de aluno, de a sem a luz. Olha só como nós éramos alunos, nós não tínhamos a luz estava com o professor. Hoje em dia, a luz está em motivar os seus alunos, trazer a luz para os alunos, para eles serem o protagonista do conhecimento. Aí a gente consegue encaixar tudo. Mas é um modelo que a gente tem que preparar e aperfeiçoar os próprios professores que estão com essas experiências de anos passados, que a gente percebe que não tem tanto sucesso com a geração Y e a Z. Verdade. E me diz uma coisa, Abrantes, né? Você estava falando aqui 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de alunos a Croton tem em todo o país, né? É quase que uma população. Aliás, é maior que a população de muitos países, né? Essa educação, ela tem sido pensada e articulada dentro das diretrizes de vocês, já levando em consideração toda esse avanço tecnológico. Como é que isso chega dentro da universidade? Sim, esse é um grande desafio na educação, né? Mas a Croton é uma empresa que hoje deseja ser digital e tem investido muito nesse sentido, né? Um dos grandes desafios é ter controle sobre o processo de ensino e aprendizagem e sua eficácia. Então, a tecnologia nos facilita isso, né? Então, para o gestor escolar, de ter uma análise do desenvolvimento de cada um dos alunos, pontos fortes e pontos fracos. A tecnologia que às vezes o aluno do presencial ele não gosta, talvez nem o professor, ela nos ajuda a ter uma visibilidade com a acurácia de cada um dos alunos. Então, existe muito investimento em tecnologia para o ensino, existe muito investimento da Croton para a aprendizagem. Aí o desafio da educação, né? Se o aluno, se ela se faz, né, a aprendizagem na cabeça do aluno ou se transmite, não é? Enfim, mas eu queria dizer também mais uma coisinha em relação a uma novidade dessa parceria que existe dentro dos nossos bancos escolares, da nossa faculdade, aqui entre a Anhanguera e o NUB. A revista Raça aqui tem em primeira mão que, além dessa aprendizagem ao jovem, dessa inclusão no mercado de trabalho, eu estou trabalhando intensamente para que o nosso portfólio de cursos, que é praticamente completo, menos a medicina humana e a animal, e o nosso portfólio de laboratórios possam atender esses jovens. Então, direcionar um pouco daquilo que a gente faz para os alunos aprenderem nos laboratórios, nas bibliotecas, além de atender o mercado de trabalho, que é uma ação de atender a população, a comunidade, que é uma ação de responsabilidade socioambiental, mas atender os nossos jovens lá dentro, né? E isso seria para nós, seria maravilhoso poder dar mais um passo nessa parceria e esses jovens que vão estudar dentro das nossas faculdades poder ser atendidos no laboratório de saúde, de direito, de comunicação, enfim, de todo o parque de engenharia, todo o parque de laboratório e desfrutar das práticas de curso que acontecem dentro da faculdade. Então, essa é uma novidade. Claro que eu dependo de 200 almas que são meus professores, coordenadores, técnicos e funcionários para executar isso. Mas eu tenho certeza que vai ser acolhido. Eu entendo bem a frase dele. Eu tenho uma pessoa que eu sou trainee, né? Ele fala para todo mundo que eu sou o guru dele, que é o presidente da BAE, Theo, meu grande amigo, é o presidente da BAE, e ele sempre fala isso, né? Eu falo, mas Theo, como é que estão as coisas lá na BAE? Ele falou assim, Pestana,
eu tenho uma boa vontade, estou fazendo, agora eu dependo da minha diretoria, e realmente o CEO de uma empresa, seja ela multinacional, pequena ou grande, ou o diretor, como é o caso do Carlos Abrantes aqui da Anhanguera, também precisa dos seus colaboradores para que as coisas avancem, né? O nosso Raça na TV já está chegando na reta final. Hoje vocês vão voltar aqui, com certeza, porque a gente tem muita coisa para falar. Principalmente, eu quis trazer os dois aqui, porque a gente sempre tem falado aqui em inclusão, né? Em inclusão digital, em inclusão da comunidade negra. Às vezes a gente tem que pensar também nas políticas macro. Eu falo muito do específico, mas tem políticas que elas são macros, que elas puxam específicos. É claro que quando você inclui as pessoas mais carentes, os jovens, né, as pessoas que estão excluídas, a gente sabe que a maioria, como a maioria desse país, 56% são negros, e que os negros vão juntos. Então vocês estão de parabéns, né? A revista Raça vai estar junto, estamos já conversando alguns projetos que nós vamos caminhar junto dentro do Brasil Diverso, dentro de todo o processo que a gente faz de inclusão. E são dois parceiros aqui que vocês vão ver mais vezes aqui no Raça na TV. O Raça na TV vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a audiência de todos, né? Dizer para vocês nos procurarem no www.revistarraça.com.br. A gente também tem as redes sociais, o Facebook Revista Raça, o Instagram Revista Raça, e a Anhanguera e o NUB, né? NUB, qual o significado da palavra NUB? Núcleo Brasileiro de Estágios. Núcleo Brasileiro de Estágios. Vocês podem procurar também, que vocês vão encontrar o trabalho fantástico deles, trabalho de já 20 anos, tá bom? Grande abraço, até a semana que vem. Obrigado.